eu vou usar alguns de vocês aí, tá bom? Então, quando eu chamar assim, for até você e buscar você pela mãozinha, você só tem que vir aqui na frente, tá? E dizer sim, só isso, tá bom? Você não tem que fazer mais nada. Aí você vai ficar sentado aqui no meio deles, viu? Eu ia colocar lá, mas não deixaram, né? Então, paciência. Mas eu queria contar 12 histórias. 12 histórias curtas. Não, a Glaucia não deixou. Eu devia ter gravado a conversa. Vamos lá. Vamos orar. Senhor, tu estás nessa casa. Ela é tua e nós somos teus também. Louvamos ao Senhor por podermos adorar o teu nome aqui, pelas visões que houve já, pelas palavras que foram entregues. Mas tudo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, e tudo acontece por tua causa. O culto é por tua causa, a igreja existe por tua causa. Seja o dono, Senhor. E eu peço que o recado que eu vou entregar fale aos corações. Creio que veio do Senhor, falou ao meu coração nesta semana. Peço que se fale aos corações também dos nossos irmãos aqui. E como oramos lá em cima, que a igreja se fortaleça dia a dia. Que a igreja se comprometa com o Senhor dia a dia. E que a igreja possa contribuir para a expansão do reino de Jesus, até que o Senhor venha nos buscar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não conheço muitas pessoas aqui, né? E eu não quero deixar as pessoas muito constrangidas. Então eu vou começar com esse moço aqui. Você vai sair daí, tá, gente? Alguém pode sentar aqui se quiser, viu? Tá bom? Esse aqui, gente, que eu estou apresentando para vocês, é o Moisés. Fala aí. Oi, Moisés. Fala. Isso. Só para ele, tá? Não fala mais. Vai falar um pouquinho, Moisés. Eu quero falar um pouco sobre esse homem que você está vendo aqui na frente. Quando ele nasceu, a Bíblia fala que ele era muito formoso, e ele foi miraculosamente ocultado de Faraó, que queria matar todos os judeus que haviam nascido, os meninos, e logo foi parar dentro do castelo de Faraó por meio da filha de Faraó, que acabou adotando. Este homem foi criado em toda a sabedoria do Egito. Ele aprendeu toda a ciência, que era a potência maior da terra, estava lá no Egito. E ele aprendeu as coisas da guerra, as coisas da religião, as coisas da cultura, mas ele nunca esqueceu de que ele pertencia ao povo de Deus. E um dia, quando ele estava com cerca de 40 anos, ele viu ele viu um egípcio judiando de um judeu ali. Judiando judeu é uma coisa meio redundante, mas você entendeu o que eu quis dizer. E ele tomou o partido do judeu e matou o egípcio. No dia seguinte ele quis apartar uma briga, percebeu que ele estava sendo odiado pelos judeus e agora também passava a ser perseguido pelos egípcios porque havia matado um servo de Faraó. Aí ele foge para o Egito e quando ele tem 80 anos, Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente e Deus o chama para que volte e ajude a libertar o povo de Israel. Deus lhe dá todas as coordenadas, Deus lhe dá ferramentas, mas naquele momento Moisés era um homem destruído por dentro. Durante 40 anos ele achou que ele era muita coisa, e achou que porque ele tinha muita sabedoria, porque ele era muito inteligente, porque ele era muito capaz e preparado, ele seria a pessoa certa para fazer aquele serviço. Mas quando ele tentou fazer, ele não entendeu nada, e ele percebeu que ele não estava habilitado. Então ele era meio desanimado. Ele colocou várias desculpas. Ele relutou bastante para aceitar o chamado de Deus. Mas no final das contas, quando todas as desculpas se esgotaram, ele obedeceu. E você sabe a história. Este homem foi responsável pela libertação de Israel, que saiu do meio do Egito com 80 anos. E por 40 anos ele conduziu o povo de Israel, desde o Egito até a terra prometida. De quebra, ele é o responsável por 5 livros do Velho Testamento que ele escreveu. Queria que você sentasse lá, Moisés. Senta lá, ok? Eu preciso de um Gideão aqui. Vem cá, meu filho, seu velho, vem cá. Isso, viu? Chama o velho, ele atende, tá bom? Então, mas eu sou muito velho. Esse aqui se chama Gideão. Esse é um homem muito valente, mas na época em que ele viveu, Israel estava sendo disciplinado por Deus. E Deus permitia que os midianitas entrassem naquela terra e saqueassem. Eles plantavam e vinha o saque. Eles plantavam e sofriam o saque. Plantavam de novo e sofriam o saque. Um dia este jovem estava lá malhando o trigo antes
que viessem os midianitas e levassem embora, para esconder dos midianitas. E quando ele estava ali fazendo o seu trabalho, apareceu o anjo do Senhor, que disse que Deus era com ele, por ser um homem valente. Agora imagine este homem aqui, Gideão estava desanimado. Gideão estava tão desanimado que quando o anjo falou, o Senhor é contigo, ele falou, como é que Deus é com a gente e permite que a gente passe por toda essa situação, por toda essa opressão? Como Deus permite uma coisa dessas? E o Senhor não responde como é que Deus permite, mas o Senhor fala, vai nessa tua força e livra Israel do jugo dos midianitas. O Gideão não sabia muito bem se era Deus mesmo que estava falando com ele. Ele fala, você vai ter que provar, quero suas credenciais. É você mesmo que está falando comigo, Deus? Então Deus fala para ele, prepara um altar aí, oferece alguma comida para mim. E quando o Gideão está ali oferecendo aquele sacrifício, sobe fogo da pedra, consome tudo aquilo, e Gideão se cura e fala, meu Deus do céu, eu vou morrer porque Deus está diante de mim mesmo. É sério, é Deus que está falando comigo. E naquele momento, Gideão conheceu Jeová Shalom, Jeová é a nossa paz. E Deus falou, muito bem, eu quero você com 300 homens, para ajudar a libertar o povo do jugo dos midianitas. Você vai ajudar, Gideão? Gideão ainda relutou um pouco, fez algumas experiências com lã, com terra. Mas ele foi fazer o que Deus mandou. Senta lá, Gideão, por favor. Fica lá, meu amigo. Fica lá. Muito bem. Eu preciso de mais ajudantes aqui. Vem cá. Eu quero apresentar essa senhora aqui. É por isso que eu não falei seu nome ainda. Esta senhora aqui se chama Ruth. Ela não pertencia ao povo de Israel. Ela era moabita. Mas uma vez houve uma fome muito severa em Israel. E um homem chamado, aliás, o nome dele eu não lembro. Mas a mulher chamava Noemi. E Noemi, o seu marido e os 2 filhos. Elimeleque. Você vai lembrar uma coisa dessa também, né? Meu Deus. Bom, Elimeleque e Noemi saíram lá de Israel e foram para Moabe, porque ali tinha comida. E lá os seus filhos se casaram. Um deles casou-se com a Ruth. Elimeleque morreu lá em Moabe. Os rapazes também morreram. Ficou a Noemi, viúva, e 2 noras também viúvas. Coisa terrível. Então, Noemi ouviu falar que tinha acabado a fome, e ela fala, vou voltar para minha terra. E ela diz para as noras, fiquem aí, esse é o seu povo, etc. Uma delas fica. No meio do caminho, ela vira para Ruth e fala, Ruth, volta lá. Sua cunhada acabou de voltar para sua terra, para o seu povo. Vai lá, você não tem obrigação de me acompanhar, você é livre. E Ruth falou assim, você não me obrigue. Para lá eu não volto. E tem mais. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E quando ela vai para Israel, ela encontra um parente resgatador de Noemi. Um parente de Noemi, que era resgatador. Casou-se com ele. Ruth, você nunca poderia imaginar que você seria bisavó de Davi. Se te contassem, você ia acreditar? Ela não sabia. Ela não sabia. Mas ela declarou, teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. E Deus lhe propiciou família e uma descendência nobre. Davi foi o maior rei de Israel. A palavra do Senhor diz que o cetro jamais se apartará de Davi. Esta mulher, que nem era do povo de Israel, teve o privilégio de fazer parte de tudo isso, e muito menos poderia imaginar que Jesus ia da sua descendência, Ruth. Glória a Deus por isso. Senta lá, Ruth, senta lá. Aleluia. Aleluia. Vem cá, vem, você mesmo. Você está quase dormindo, então você vem aqui, você não dorme. Que susto, né? Ainda bem que você vai responder direitinho, né? Tudo que eu perguntar.
Esse aqui é o Davi. Davi era o filho caçula de Jessé. Davi era o bisneto de Ruth. Sua família era muito humilde, era tão humilde. Ele tinha mais 7 irmãos, mas sendo caçula, então ele tinha de fazer o serviço dos servos. E ele ficava lá no meio do campo, nos vales ocultos, cuidando das ovelhas do seu pai. Quem era pobre se virava desse jeito, fazer o quê, né? Mas enquanto ele estava cuidando das ovelhas, vocês já devem ter ouvido falar que ovelhas são muito dinâmicas e dá muito trabalho cuidar de ovelha, mas não vou ensinar isso agora. Então sobrou bastante tempo para ele usar a sua harpa e compor vários salmos e várias canções de adoração a Deus. Lá naquele vale, naqueles vales ocultos, naqueles lugares escondidos, onde ninguém sabia que ele estava, ele foi aprendendo a amar o Senhor profundamente. Ele foi aprendendo a amar o Senhor, e Deus foi formando o seu coração até que ele tivesse um coração igual ao coração de Deus. Um dia apareceu o profeta Natan na casa do pai dele, com uma tarefa muito importante. Deus disse que ia mandar ungir o próximo rei de Israel no lugar de Saul. E Davi estava lá no meio do campo, e Jessé mandou apresentar todos os filhos dele. Nenhum deles se enquadrava no perfil que Deus tinha. Não tem mais nenhum filho? Tem um lá, coitado. Está lá no meio das ovelhas. A Bíblia fala que Davi era ruivo, que dedilhava muito bem a sua harpa. Diz que ele era de boa aparência. Que falava pouco. Não entendi a risada. Pois esse mesmo foi o que Deus escolheu. E Davi, lá no meio das ovelhas, aprendeu a lutar contra feras. Aprendeu a ser guerreiro, na marra. Então é por isso que Davi pôde ser usado por Deus para libertar Israel do jugo dos filisteus. Davi foi fiel cuidando das ovelhas de seu pai, para que um dia Deus o colocasse para cuidar das ovelhas do Senhor, as ovelhas de Israel. Davi aprendeu a compor salmos que estão até hoje na Bíblia, que nós lemos, alguns que já viraram várias canções diferentes. Davi aprendeu a dedilhar o seu instrumento, e quando ele tocava o instrumento, os demônios saíam, quando ele adorava a Deus com o seu instrumento. E de Davi descende o Senhor Jesus. Senta lá, Davi, faz favor. Eu falei que não vai caber aí, né? Aí não vai caber direito. A paciência, né? Vem cá, rapaz. Não, você. Isso, vem cá. Vai ser muito bom isso. Esse aqui que eu quero apresentar a vocês é o Isaías. Isaías era profeta no tempo do rei Uzias. Depois ele chegou a ser conselheiro real. O rei Uzias foi um servo de Deus muito importante, foi um grande rei de Israel, de Judá, perdão. O rei Uzias foi um homem que temeu a Deus, que fez o que agradava o coração de Deus, e Deus prosperou o reino de Uzias. E ele era um grande administrador, um grande visionário. Nos tempos do rei Uzias, houve muito fortalecimento em todas as áreas para o povo de Israel. Mas um dia, Uzias achou que ele era mais do que ele realmente era, ficou doente e veio a falecer. E no ano em que Uzias morreu, Isaías foi ao templo adorar o Senhor. Eu não sei dizer, mas eu posso imaginar Isaías desanimado. Era um rei tão bom, era um rei tão importante. O reino estava vivendo um momento de estabilidade, debaixo da direção de Deus. Estava tão bom ali. E Isaías ali, talvez preocupado, talvez desanimado, talvez aborrecido, ele foi adorar a Deus. E quando ele estava no templo, ele teve uma visão tremenda da glória de Deus. E ele se compreende tão pecador, tão sujo. Ele fala: ai de mim, eu vou morrer, eu estou na presença de Deus, Deus está nesse templo. Eu tenho lábios impuros, o meu povo também tem lábios impuros. Estou lascado. Vem o anjo do Senhor e com uma brasa toca os lábios de Isaías, perdão. E fala, e Deus purifica Isaías. E quando é purificado, ele escuta
Deus dizendo: quem que eu vou enviar? Quem vai por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, pode me enviar. Isaías é o maior dos profetas, pelo menos em extensão, do Velho Testamento. Nenhum profeta teve tantas revelações sobre o Messias como Isaías teve. Senta lá, Isaías. Senta lá. Senta lá, Isaías. Aleluia. Você já foi. Vou te deixar em paz hoje. Não fuja, filha. Vai sobrar para você também, se fugir. Se foge, eu chamo mesmo. Essa moça aqui chama-se Maria. Maria era descendente da linhagem de Davi. E ela estava noiva. Ela estava noiva de um jovem José, também da linhagem de Davi. Um dia, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que foi dizer que Deus estava para enviar seu filho e que ela seria o veículo. Ela seria usada para gestar o Filho de Deus, que se tornaria homem. Aquilo era uma coisa muito complicada. Na verdade, quem disse que a Virgem conceberia foi o Isaías. Cadê você, Isaías? Culpa dele. Ele que falou: a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E o Senhor encontrou Maria. E o anjo fala: você é agraciada. A graça de Deus veio sobre Maria. Porque você foi escolhida para gestar o Filho de Deus. E ela fica confusa, porque havia implicações. Ela estava noiva. José sabia que ele não era o pai. Como é que ele ia explicar? Eu estou grávida de Deus. Quem que ia acreditar numa história dessa? É que você conhece a Bíblia e você acredita nisso, mas põe a mão na consciência e fala sério, quem que vai acreditar numa loucura dessa? Eu estou grávida de Deus. Ela sabia o que estava suposto acontecer com ela. Certamente a fama dela seria destruída no meio da sociedade. Como ficaria o noivo? Porque ela estava comprometida com ele. Porque ele sabia que ele não era o pai. Acho que ele ficou pensando: Maria, o que essa moça andou aprontando? Ainda bem que Deus foi falar com ele. Talvez ela até pudesse ser morta, por causa do fruto que ela trazia no seu ventre. Por causa da missão que Deus lhe deu. Mas ela assumiu o risco. Ela assumiu o risco e quando o anjo foi, ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. Estou aqui. Pode me usar. Então, por meio de Maria, Deus cumpriu o que havia prometido, trazendo Jesus ao mundo. Senta lá, Maria, por favor. Calma, está acabando. Eu nem sei quantas histórias já contei. Mas eu falei que eram 12, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou um pouco... Você está dormindo, mas não é ele. Você depois. Ele estava assim, né? O clima aqui parece coisa chamada oral, né? Tomara que o professor não me veja aqui na frente. Número 30. Não, não, não. Esse homem aqui é o Simão Pedro. Calma que vai virar a página, não é tão curto assim, viu? Ele era um homem humilde, viveu nos tempos de Jesus, ele era um pescador. Eu acredito que ele fosse um exímio pescador. Eu acredito que você fosse bom naquilo que fazia. Algumas palavras que poderiam qualificar ou definir bem o Pedro: impetuosidade, eu acho que dedicação, a palavra que
cai bem, lealdade. São palavras, né, importantes que marcam Pedro. Falo isso por causa das histórias que a gente conhece sobre Pedro aí. Mas um dia ele teve uma pescaria muito mal sucedida. Porque nem sempre a nossa perícia é capaz de promover os bons resultados. Então, eu acho que o Pedro devia estar muito chateado aquele dia. Não vou levar dinheiro para casa, a mulher vai reclamar, as crianças e tal, não deu bem, né? Como vocês falam aí, deu ruim, alguma coisa assim, né? Mas aí um dia, naquele dia em que tudo deu errado, Jesus apareceu ali e falou: Pedro, deixa eu pregar aí no seu barco, tem muita gente aqui na praia, põe o barco um pouquinho para frente. Pedro emprestou o barco, e lá dentro do barco Jesus pregou para aquelas pessoas. Depois que Jesus pregou, liberou todo mundo, ele vira para Pedro e fala: volta lá para o mar e pesca, mas joga a rede do outro lado. E Pedro podia ter dito: o seu negócio é marcenaria, o meu é pescaria, né? Cada um no seu quadrado. Podia ter falado isso, mas ele falou: bom, só porque o senhor está falando eu vou fazer. E jogou lá. Eu acho que foi a melhor pescaria que Pedro fez. De peixes, vamos falar sério, de peixes. E aí, quando ele vê o milagre e aquele monte de peixe, precisou do auxílio de outro barco, ele fala: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou pecador. Havia os amigos dele também, e ele fala para Pedro, Jesus fala para Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro largou tudo, o barco, os peixes, a rede, largou tudo. Numa ocasião ele chegou a falar para Jesus: eu larguei todas as coisas, até minha família, por você. E Jesus falou assim: não tem ninguém na terra que não abra mão de tudo por minha causa, que não receba 100 vezes mais. Não foi para outra pessoa que Jesus falou isso, foi para Pedro. Foi para Pedro que ele falou isso. Quando Jesus formou a igreja dele, houve o Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Isso acontece em Atos capítulo 2. A partir dali, Pedro, pelo menos pelo que a Bíblia conta, né? Pedro foi o maior evangelista e ganhador de almas que há no Novo Testamento. Ele pregava e 5.000 se convertiam. Ele pregou e 3.000 pessoas foram batizadas. Era de rede cheia. E Pedro estava pescando almas. Almas. Senta lá, Pedro. Ó, você ajudava Maria também a cuidar de Jesus aí. Calma, eu só contei 8, são 12. Está contando aí? Muito bem. A senhora de azul. Ela nem... Esta é a sogra de Pedro. Você não sabe a minha alegria quando vi vocês e ela entrando. Falei: estou salvo. É a sogra de Pedro. Aí já virou complicado demais. Essa mulher não tem nem nome citado na Bíblia. Mas um dia, numa ocasião, ela estava muito doente, com febre. Eu não sei qual era a intensidade da febre. Eu não sei há quanto tempo ela estava com febre. Sabe-se que morria-se de febre naquela época. Até hoje tem gente que morre, infelizmente. Mas Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra doente. Jesus tomou a sogra pela mão. Daqui sua mão, sogra de Pedro. Jesus tomou a sogra pela mão e ela foi curada. A Bíblia só fala isso sobre ela. E depois disso, ela se levanta da cama e resolve dedicar sua vida para servir ao ministério de Jesus. Porque Jesus interferiu na vida dela. Jesus não precisou falar mais nada. Ela entendeu o que tinha que fazer. Dizem que é por isso que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Não sei se é verdade. Cadê o bandido? Vou procurar.
Você treinou o papel direitinho que a gente falou lá, que a gente combinou? Esse faz igual o Saul, se esconde lá, né? Porque ninguém veja, né? Você está mal acomodado ali no chão, esconde aqui, fica melhor. Vocês conhecem esse homem? Qual o nome dele? O nome dele é Levi. O nome dele é Levi. Levi era um cobrador de impostos. Ele era um judeu e ele cobrava impostos lá na época do Império Romano. Não era muito bem vista essa profissão. Os cobradores de impostos eram corruptos. Eles cobravam além do estipulado e guardavam para si uma parte. Os judeus detestavam Levi e os outros, porque era notoriamente uma traição. Judeus ajudando a extorquir judeus. Uma coisa muito bacana, realmente. Eram vistos como grandes pecadores. Mas um dia, Jesus se aproximou da mesa em que ele cobrava os impostos e falou: Levi, siga-me. A Bíblia fala que ele imediatamente fechou a pasta, trancou a gaveta. Não sei se tinha gaveta, mas eu estou imaginando aqui. Trancou tudo e foi embora servir Jesus. Abandonou, e a palavra é essa, ele abandonou aquele serviço que era rentável, mas indigno. Levi tinha casa própria. E, posteriormente, ele fez um banquete. Convidou Jesus e seus amigos. Colocou os amigos pecadores todos lá dentro, para que eles conhecessem Jesus que havia transformado a sua vida. Jesus não. Mateus, Levi é Mateus. Mateus foi uma das pessoas que se transformaram em apóstolos do Senhor Jesus. E hoje você tem um evangelho escrito por ele. Porque um dia Jesus passou e chamou. E ele falou: eu largo. Senta lá, Mateus. Senta lá. Aleluia. Aleluia. A senhora de verde. Você é o senhor, é a senhora que eu chamei. De verde, mas não estava programado, foi o primeiro que eu vi assim. Esta senhora aqui chama-se Maria Madalena. Não se sabe muito sobre ela, mas nós sabemos que ela era oprimida por demônios. E ela faz parte de um grupo de mulheres, entre mulheres doentes e mulheres endemoniadas, que Jesus libertou. Dessa senhora aqui, Maria Madalena, saíram 7 demônios. Amarrado. Né? Nenhum aí. Jesus libertou essa mulher de 7 demônios, e a partir disso, ela passou a acompanhar o ministério de Jesus. E ela usava os seus bens. Não sei quantas posses ela tinha, mas as que ela possuía, ela usou para o ministério de Jesus. Ela dava suporte ao ministério de Jesus com seus próprios bens. Quando Jesus estava sendo crucificado, ela estava ali aos pés da cruz, vendo seu Salvador morrer por ela. Quando Jesus foi sepultado, ela foi atrás, ver onde colocaram o Senhor Jesus. Quando chegou o primeiro dia da semana, ela e mais 2 amigas foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. A tumba estava vazia. E ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Jesus estava subindo e fez uma escala, fez um pit stop ali no meio, na terra ali, e falou: Maria, Rabone, mestre. Espera aí, eu estou subindo, eu não subi para o meu pai. Eu estou indo, mas você vai lá para os discípulos e pode avisar o Pedro que eu estou vivo. E ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa na história a poder testemunhar para os outros que Jesus está vivo. Senta lá, minha querida. Ai, glória a Deus. Vem cá me ajudar, filho. Você queria, ele estava, vai, Senhor, o Senhor está acabando. Eu preciso, Senhor.
Então, vocês ouviram ele falar assim, yes! O nome desse homem aqui é Paulo. Paulo era um aprendiz de fariseu. Ele era um religioso. E Paulo conhecia as escrituras como poucas pessoas. Paulo esteve assentado aos pés dos maiores mestres da religião judaica. Quando ainda jovem, ele viu um servo de Jesus chamado Estevão defender o evangelho, ser apedrejado e martirizado por causa do nome de Jesus. Os apedrejadores colocaram suas roupas, suas túnicas aos pés dele. Ele cuidou direitinho das roupas. E enquanto ele via aquele massacre, aquele apedrejamento, ele foi pensando, tá certo mesmo, o seguidor de Jesus tem que morrer. E logo então, ele se destaca como aquela pessoa que invade as cidades e caçava cristãos, destruía famílias, separava todo mundo, levava todo mundo preso por causa do nome de Jesus. E honestamente, Paulo, você achava que estava fazendo a coisa certa, você queria agradar a Deus. Mas estava cego, coitado. Ele estava cego e não sabia. Um dia, ele ia para Damasco, com cartas e autorizações, para prender pessoas cristãs por ali. Foi quando apareceu uma luz no céu, e o próprio Senhor Jesus, ressurreto, apareceu diante dele. E a luz foi tão intensa que ele ficou cego. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, que você persegue. Mas agora você vai lá. Vai para Damasco. Acho que Paulo queria falar assim, tá bom, volto para minha casa. Não, não, vai lá onde você tinha ido, disse que ia. Vai se hospedar na casa de Simão. E Deus levanta um homem para curá-lo. E Deus falou para ele, eu estou te escolhendo para que você leve o meu nome aos gentios. Para outro servo de Jesus, Jesus disse, ele vai saber quão importante é que ele sofra pelo meu nome. E uma vez, quando ele esteve já para o final da vida dele, diante de um rei Agripa, ele falou, quando eu tive aquela visão, eu não fui desobediente. Eu não podia ser desobediente. E naquela ocasião, então, ele passou a pregar o evangelho a todo mundo. Paulo, você sabe, ele é autor de praticamente metade, ou quase metade, dos livros do Novo Testamento. E ninguém implantou tantas igrejas por toda aquela região como Paulo. Senta lá, Paulo. Eu tinha 12 histórias, mas na verdade eu podia trazer 50, 60, a Bíblia está cheia, mas a gente não tem a noite toda. Falta uma história. Eu falei que eram 12. Está faltando uma história. A Bíblia tem tantos relatos de pessoas que Deus usou para cumprir os seus propósitos. Meus queridos, nós cremos num Deus que é soberano. Amém? Nosso Deus é soberano e Ele faz tudo o que Ele quer fazer, basta Ele querer. O mundo foi criado pela palavra. Deus não precisa usar humanos. Deus não precisa usar nada. Ele fala e as coisas acontecem. Mas, apesar dessa grandeza de Deus, Ele escolhe usar humanos. Deus escolhe usar humanos. E Ele nos dá o privilégio de sermos parte dessa história que Deus está escrevendo. Eu quero te dizer uma coisa. Presta aqui a sua Bíblia, rapaz. Você viu que eu nem abri a Bíblia, mas a gente leu bastante hoje. Toda a revelação que Deus tinha para nós está contida nesse livro. Ninguém vai escrever mais uma vírgula para acrescentar a revelação de Deus. Mas Deus continua escrevendo a sua história. Só não vai ser escrita nesse livro. Mas os nossos dias estão sendo escritos em outro livro. Obrigado. Os nossos dias estão sendo escritos. Se você olhar esses textos todos que eu acabei de mostrar aqui para vocês, você não verá Deus perguntando, você quer fazer parte?
Posso ter você como voluntário? Eu vi Deus chamando Moisés, vai lá e solta o meu povo. Eu vi Deus chamando, convocando Gideão. Não tem um chamado sobre Ruth, mas Ruth faz uma profissão de fé. Teu Deus é o meu Deus. Eu vejo Davi, lá nos vales escondidos, aprendendo a adorar o Senhor, a conhecer o coração de Deus, e sendo formado um homem que um dia Deus usaria para governar o seu povo. Eu vi Isaías, eu vi Maria, Pedro, Mateus, Paulo, atendendo ao chamado de Deus. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem vai por nós? Eu vi o Senhor chamando a Pedro. Pedro, eu sei que você está cheio de defeitos, não tema não. Vem comigo, eu vou te transformar em pescador de homens. Eu vi Deus falando com Mateus. Levi, você é ladrão, você é corrupto, você é sujo, você é odiável mesmo. Mas venha me seguir. Vou transformar a tua vida e você vai escrever um livro. Eu vi Maria Madalena, eu vi a sogra de Pedro, doente, a outra endemoniada. Eu vejo Jesus chegar e tocar essas pessoas. E elas falam, o bem que Jesus fez por mim, não tem como pagar. Pode pegar minha vida, eu vou gastar o resto da vida para te servir. E a devoção de Maria Madalena foi de tal ordem que ainda depois de morto, ela ia atrás de Jesus. Não sei se você reparou, nesse grupo aqui, tinha um pecador ladrão. Cadê você, Mateus? Está lá. Tinha uma pessoa sendo preparada para ser chefe de Estado. Está aqui o Moisés. Tinha gente importante, que era o Isaías. Tinha gente não importante. Davi, Gideão. Deus não está olhando para o teu currículo. Deus não leu o currículo de nenhum deles. Deus nem viu se eram do povo de Israel, porque a Ruth não era. Cadê você, Ruth? Havia riscos. Maria estava correndo risco. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pregador muito importante da atualidade, aqui no Brasil. E ele estava dizendo nesse vídeo que há um grande perigo em ler livros de biografias de homens de Deus. O Vitor sempre fala de heróis da fé. E sempre que o Vitor falou para mim de heróis da fé, ele falava naquilo como um estímulo. E mesmo como um espelho, como nós estamos longe da vida daquelas pessoas. Esse pregador disse uma coisa muito verdadeira. Deus não me chamou para viver a vida de Jonathan Edwards. Deus não me chamou para viver a vida de Lutero, nem de Calvino. Deus me chamou para viver a minha vida. É verdade. Eu nunca vou ser igual a eles. Embora isso seja verdade, a Bíblia contém inúmeros relatos de biografias. E se Deus colocou é porque deve ser importante. Concordo com o ponto de vista do pregador. Discordo discordo do fato de que não devemos ler. Devemos conhecer as biografias. Não porque eu vou ter uma vida igual a deles, mas porque o mesmo Deus que operou naquelas vidas está querendo operar hoje na minha. Talvez eu não tenha que andar sobre água. Talvez eu não tenha que levantar um cajado e abrir o mar no meio. Talvez eu não tenha que atirar pedra na testa de gigante. Mas tem algo que Deus quer fazer com a minha vida, que eles também não fizeram. E não fariam. O braço de Deus encurtou. O braço de Jesus encurtou. Jesus deixou de ser quem ele é, ou quem ele era. O problema não é a biografia. O problema está em quem lê a biografia e acha que nós temos que ser como aquelas pessoas.
A Bíblia não diz. Mas em cada uma dessas 11 vidas que passaram aqui, eu quase que ouvia Jesus perguntando: Davi, posso contar com você? Eu tenho um plano. Eu preciso de um adorador que espante demônio com a harpa. Posso contar com você, Davi? Maria, eu tenho uma promessa. Eu vou enviar o meu filho por meio de uma virgem. Posso contar com você, Maria? Madalena, sua vida estava de ponta cabeça, mas eu entrei na sua vida, mudei radicalmente. Posso contar com você? Preciso de ajuda no meu ministério. Posso contar com seus talentos? Posso contar com suas habilidades? Gideão, você é fervoroso, você é valente, você é forte. Eu sei que você está desanimado. Eu sei que você está revoltado. Eu sei que você acha que eu larguei todo mundo na mão. Mas eu estou aqui diante de você, Gideão. Teu povo está sofrendo. Você não quer ser o meu instrumento para libertar? Posso contar com você, Gideão? Sogra de Pedro, posso contar com você? Talvez você seja idosa. Mas quantas moças precisam de um modelo de mulher? Quantas pessoas talvez precisam de uma orientação de logística? Eu tenho uma equipe grande. Posso contar com você? Paulo, você é tão sábio, você conhece tanto a lei, você sabe argumentar como poucos. Posso contar com você, Paulo? Preciso que o evangelho chegue aos gentios. Posso contar com você? Você é cidadão romano. Isaías, eu sei que você tem boca pesada. Mas se eu purificar os teus lábios, eu quero dar a revelação do meu filho para você. Posso contar com você? Moisés, você tentou da primeira vez e fez tudo errado. Agora você entendeu o seu lugar. Posso contar com você? Ruth, você nem devia estar nesse meio aí. Você é uma estrangeira. Mas a minha graça é maior. Posso contar com você? Eu quero mostrar que eu vou alastrar os limites. Que eu estou acima dos limites. Posso? Quero fazer uma pergunta em nome de Jesus, porque essa pergunta eu ouvi em minha casa. Eu não quero induzir ninguém. Eu não quero induzir ninguém. Mas você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Moisés, posso contar com você? Fique em pé, Moisés. Gideão, posso contar com você? Ruth, posso contar? Posso contar com você? Isaías, posso contar com você? Maria? Pedro, posso contar? Zilda? Não. Sogra? Anônimos? Aliás, Jesus chamou anônimos. Também. Você pode falar assim, eu não sou nada, ninguém sabe que eu existo. Jesus usou anônimos também. Eu me enquadro nesse grupo. Senhora Madalena. Paulo? Não era para você me jogar, era para você subir. Cadê o Mateus? Você gosta de se esconder, hein, Mateus? Deixa eu fazer uma pergunta, porque é a pergunta que Deus me fez. Água da Rocha. Jesus pode contar com você. Jesus não quer um amém. Talvez você não seja Água da Rocha. Talvez seja um visitante. Jesus está perguntando, posso contar com vocês? Não faça porque outro fez. Não faça isso, Deus conhece teu coração. Não faça porque outro fez.
Não faça em nome de Jesus, porque outro fez. Essa noite é muito séria. Eu não estou te chamando para ser dessa igreja. Eu não estou te chamando para fazer parte do coral. Eu não estou te chamando para entrar num seminário bíblico. Eu não estou te chamando para nada. Jesus está te perguntando assim: posso contar com você para fazer o que eu quiser? Posso escrever minha história através da sua vida? Eu não me importo se você é jovem, se você é velho. Eu não me importo se você é rico, se você é pobre. Eu não me importo se você tem nome ou não. Eu não me importo se você tem luta, se você tem demônios aí de que você precisa ser liberto. Eu não me importo se você tem doença. Eu não me importo com nada disso. Eu posso contar com você? Eu estava pensando nessa passagem de Ruth. Deus é tão bom que Deus coloca no livro da sua palavra o nome do livro de uma mulher de outro povo. Não é muito para a cabeça um negócio desse? Quando Noemi volta para Israel, ela falou: não me chame mais de Noemi não, pode me chamar de Mara, que significa amarga. Não me chame de Noemi, chame de Mara, porque eu saí daqui cheia da grana, com a família composta, e agora eu estou voltando para cá, não tenho mais dinheiro, não tenho marido, não tenho mais filho, eu perdi tudo. Ah, Noemi. Ah, se a Noemi soubesse que Deus estava atuando nos bastidores para ela trazer Ruth para colocar na genealogia de Jesus, Noemi nunca teria dito amarga. Noemi teria dito: foi a melhor coisa que me aconteceu. Quantas vezes a gente fala umas besteiras na vida, porque a gente só consegue enxergar até o momento presente. Você sabe o que Deus está fazendo com a tua vida? Você sabe por que Deus te trouxe a esse lugar hoje? Para ouvir um coral? Para cantar aqui, pular? Para ver o professor pregando? Não foi para isso, não. Jesus te trouxe aqui porque Ele está te perguntando: eu vou poder contar com você? Vou poder contar com você? E de repente o culto fica tão solene. Arrumada para mim. Essa semana Jesus falou para mim assim: Fábio, eu posso contar com você? E eu chorava. Chorava de soluçá-la no chuveiro. Eu saí do chuveiro e falei para Nice: Jesus me pegou lá. Eu estava pensando nessas pessoas. Você vai falar assim para mim: ah, mas Deus é soberano, Ele faz sempre como Ele quer. Eu sei que Ele faz como Ele quer. Mas Paulo falou: eu não fui desobediente. Quer dizer que ele podia ter desobedecido. Jonas desobedeceu. Depois Deus mandou um peixe. Mas não, que me conste, não é sempre que aparece peixe engolindo gente para cuspir na praia depois. Acho que aconteceu só uma vez. E quantas vezes o Senhor está falando com a gente? E a gente fala: comigo não. Não conte comigo ainda não. Eu tenho muita coisa para resolver. Eu tenho minha vida para resolver. Eu tenho meus planos para alcançar. Eu tenho minha faculdade para entrar. Eu tenho meu cursinho para terminar. Eu tenho minha carreira. Primeiro eu tenho que me aposentar. Mas Jesus continua perguntando: posso contar com você? Eu quero te usar. Todas essas pessoas, por causa da vida delas, o nome de Jesus foi glorificado. Não foi o nome delas. Por causa delas, Jesus foi glorificado. Não sei terminar isso.
Abaixa as cabeças, vamos orar. Vitor, abre um para mim, tá bom? Por favor. Rafael vai pegar um microfone aqui. O 3. Queria que você ouvisse o que ele vai falar. Eu já nem estranho mais quando essas coisas acontecem. Eu queria que você ouvisse o que ele vai dizer. Quarta-feira eu ministrei lá em Votorantim e eu falei sobre o chamado de Deus para as nossas vidas e pessoas com diferentes habilidades, diferentes etnias, diferente modo de ser, um fala de um jeito, outro fala de outro, pessoas que umas são bom com eletricidade, outras são bom em cozinhar, outras são bom em carregar, outras são bom em falar, boas em falar, outras são boas em pregar, em tocar, e eu comecei a falar sobre isso, e falei que não importa, e falei que nem todo mundo pregaria, nem todo mundo tocaria, nem todo mundo limparia, nem todo mundo faria a mesma coisa, mas que Deus estava alistando essas pessoas, porque a igreja, no final, precisa de todas elas. Eu até citei a passagem que na guerra Davi tinha somente aqueles que carregavam as bagagens e a comida, e eram tão importantes quanto os outros. E foi isso que eu ministrei lá. Eram 11 histórias. Na verdade, são 12. A 12ª é a minha. Queria que o grupo de louvor viesse aqui. Se vocês quiserem voltar para os lugares, nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus,
dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, em ti estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis aqui, em ti estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem vai por nós? Em ti estou, Senhor. A quem enviarei? Vem após mim. Eu sou teu. Eu vou te fazer pescador de homens. Eis-te aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, Jesus, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh,
e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Oh, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, até que eu seja mais, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha que acerta. Oh, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fala lá. Lembra da Cláudia. Atenção, o Guga vai falar uma coisa da parte de Deus. Enquanto o pastor mandou, quando o pastor começou a falar, as pessoas começaram a levantar. O Senhor mostrava o povo levantando. E o Senhor mostrava, ele me falou que quantos estão de pé e não sabem. E não sabem o quão são importantes para mim. Quantos estão de pé e não sabem quem eles são para mim. Quantos estão de pé e não têm noção do que eu vou fazer através da vida deles. Irmãos, aqui é uma igreja. É a igreja de Cristo. Você é importante para o corpo. E o Senhor hoje vai te dar a real noção de quem você é no corpo de Cristo. A real noção de onde Ele quer que você fique, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você fale, aonde Ele quer que você fale. Você vai sair daqui essa noite tendo a noção do que Deus te chamou e aonde Ele quer te colocar. Em nome de Jesus. Senhor, conheces cada coração. Muitas pessoas se levantaram, quase todos se levantaram. O Senhor é o único que sonda os corações e conhece o que vai lá dentro. Jesus, a minha vida é tua. Ela é tua. Eu não tenho planos, eu não tenho sonhos, eu não tenho mais projetos. A não ser servir o Senhor onde o Senhor me colocar. Que o seu nome seja glorificado por meio da minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos, por meio do ministério que o Senhor coloca, por meio da profissão que o Senhor me deu,
Seja glorificado, Senhor. Essa é a minha oração. Nós dissemos aqui que nós nos rendemos ao Senhor. E nós desistimos de lutar. Chega, Senhor, chega de lutar contra o teu chamado, chega de lutar contra a tua vontade, chega de colocar desculpas pessoais, deixa de falar do nosso desânimo, chega de falar dos nossos pecados, chega de falar das nossas dificuldades. Nós queremos ouvir a tua voz e cumprir o teu chamado. O Senhor que criou o universo com a tua palavra, o Senhor deu um comando, a nossa vida se transforma. Faça assim, Senhor. Faça assim. A vida de todos aqueles que hoje se levantaram honestamente diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Aleluia. Ah, Jesus. Ah, Jesus de Nazaré. Talvez você esteja nessa noite aqui, ou você nunca entrou numa igreja de crente, não sabia que era uma coisa tão louca assim. Aqui é mais louco do que em outras. Mas não tem importância, Jesus ama a gente também. Talvez você tenha ouvido falar muito sobre Jesus, mas eu contei 11 histórias de pessoas que conheceram a Deus de perto. E você que nunca teve um encontro com Jesus e nem sabe direito do que nós estamos falando, pode ter certeza. Essas pessoas que estão ao teu redor sabem do que nós estamos falando. Nós não somos um bando de loucos. Nós sabemos o que estamos fazendo. Talvez nós sejamos as pessoas mais lúcidas da Terra. Loucos são os outros. Eu quero dizer que talvez você fale, eu não pertenço a isso. E eu quero dizer que Ruth também não pertencia. Mas Jesus incluiu Ruth nos seus planos. Essa noite, talvez você tenha entrado aqui sem saber nada sobre Jesus. Mas você pode sair daqui, conhecendo Jesus como teu Salvador. Mas você vai ter que ser corajoso, porque Maria foi muito corajosa de carregar um bebê na barriga e todo mundo falando mal dela. Você vai ter que ser corajoso para falar assim, eu quero Jesus agora na minha vida. Se você quer ter um encontro com Jesus, eu te desafio a vir aqui à frente. É um desafio mesmo. As pessoas que você está vendo aqui, grande maioria delas já teve esse encontro. Eu me atrevo a dizer que nenhuma delas se arrepende de ter tido encontro com Jesus. Eu te convido, se você quer ter um encontro com Jesus, vem aqui, sai do seu lugar e vem aqui. Se Jesus mudou aquelas pessoas da Bíblia, se Jesus mudou as pessoas que estão aqui, Ele pode mudar você também. Aleluia. Se você acha que você não pode, porque você às vezes está aprisionado num vício, numa situação difícil da sua vida, que você acha que você não é digno, que você não pode fazer isso, você não pode estar na presença de Deus, porque afinal de contas você anda de um jeito errado. Quero dizer para você nessa noite que essa noite é a noite da tua libertação. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele escolhe as coisas loucas do mundo. Se você acha que, não, mas Deus nunca vai olhar para mim, Deus nunca vai me ver. Eu sou tão pecador. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E
Deus escolhe aquelas coisas que não são nada. Assim como eu também não sou nada. Deus me escolheu e Deus escolhe você, que diz que não é nada, ou que não é nada, para confundir aquelas que dizem que são alguma coisa. Deus escolhe aquelas que não são nada, para confundir aquelas que acham que são. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Você não pode nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Você não sabe. Você olha para trás e fala, mas e lá atrás? E o meu passado? Mas Deus está mostrando para você que você tem um futuro pela frente. E que Ele tem coisas preciosas, tremendas, preparadas para você. Se você quer viver essa novidade de vida, essa vida diferente que Deus tem para você, eu convido você para vir aqui ajoelhar aqui nesse altar. Aqui é um altar de Deus. Se você quer essa mudança na sua vida e viver o sobrenatural de Deus na sua vida, venha do jeito que você está. E você vai provar da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Porque Deus vai operar na sua vida, na sua casa, na sua família, e vai te dar uma vida diferente. Pode vir. Quem quiser vir, pode vir. Se ajoelha aqui no chão, diante do altar do Senhor. Amém? Aleluia. Se Deus mandou. Tem a ver com o que a pastora Eunice está falando. No louvor eu vi como se fossem, esse último agora, algumas pérolas, como se fossem arcas, e muitas vezes ao longo da nossa vida a gente vai acumulando alguns tesouros, que às vezes é esterco, e é vício, e não são coisas, parece precioso e parece que a gente não se vê sem elas, mas te atrapalha. Mas também tem coisas que não são ruins, necessariamente um pecado ou necessariamente um vício, mas é o teu tesouro. E quando a gente fala, Senhor, rendido estou, eu estou dizendo, olha, o pastor Fábio estava orando aqui, eu estou entregando a minha família, meus sonhos, meu futuro, está tudo nas tuas mãos. E às vezes é uma entrega assim, há algo solene aqui, está diferente aqui, irmãos. E talvez você tenha que entregar o seu tesouro, aquilo que de repente você não se via sem. Senhor, eu estou completamente rendido. Isso que é precioso para mim, eu quero te entregar também. Uma vez no acampamento, o Senhor falou, me dá o seu ministério. Tinha 20 e poucos anos, nem ministério não tinha assim. E eu falei, o quê? Me dá o seu ministério. Mas eu falei, Senhor, se eu der o ministério, eu vou ficar sem nada. E eu entendi que eu estava amando mais a obra de Deus do que o próprio Deus. E eu entreguei chorando, toma o ministério. Aí ele me deu um de verdade. Tem alguma coisa que você queira entregar? Como nós somos muitos, eu queria que você levantasse só uma das suas mãos. Senhor, é isso que eu quero entregar hoje. Seja o que é precioso, seu tempo, tua família, teu namoro, teu casamento, teu filho. Algo que você queira entregar. Ergue a tua mão. Rendido estou. Quando a gente se rende, ó, não segura mais nada comigo. Feche os seus olhos. O Senhor sabe o que você está entregando. Isso aqui é solene entre você e Deus.
É você e Deus. Entregue o seu tempo para o Senhor. Entregue a sua família para o Senhor. Entregue aquilo que é precioso para o Senhor. Não retenha nada. Porque o que Ele vai te dar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como já disse a pastora. Você não tem ideia do que Deus quer fazer com você. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra. E o Senhor está vendo essas mãos, eu também estou entregando aqui a minha. Eu não sei o que os meus irmãos estão entregando, não sei se são vícios, se são pecados, se são coisas preciosas, aquilo que parecia que a gente não vivia sem. Mas nós nos rendemos completamente ao Senhor. Porque nós queremos, como o pastor Fábio ministrou, somar a essas testemunhas, homens e mulheres escolhidos por Deus para fazer a diferença no mundo, homens dos quais o mundo não era digno. Talvez a gente não fique tão famoso quanto eles, mas o que eu sei é que se nós nos entregarmos ao Senhor, nós poderemos ser usados tanto quanto eles foram. De repente até mais, eu não sei o que o Senhor tem para nós. Recebe, Senhor. Abre os olhos espirituais dos homens e mulheres de visão aqui nesse lugar. Que suba, Senhor, cada um desses tesouros para o Senhor. Nós rendemos completamente a Ti. Transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Tu és santo. Pode adorar o nome do Senhor Jesus aí e ficar feliz. É solene, mas Jesus está no nosso meio. Ele ouviu sua oração, Ele ouviu nossa oração, Ele está aqui. 1, 2, 3. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, tu és santo, te adoro, ao Rei é digno, eu amo, adoro, aos teus pés eu te adorarei, e eu canto, e louvo, ao Rei é digno, eu amo, e adoro, aos teus pés eu te prostrarei, príncipe da paz, só por ti eu viverei. Rapazes, tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto e adoro ao Rei é digno, eu amo e adoro aos teus pés e prostrarei, eu canto e louvo ao Rei é digno, eu amo e adoro aos teus pés e prostrarei, príncipe da paz, só por ti eu viverei. Tu és meu Senhor, e adoro ao Rei que é digno, eu amo e
Glória a Deus. Aleluia. Não tem que sair do couro amanhã. Aqui vai ser arrumado amanhã. Você falou com o pai, né? Não tem saído do couro, amanhã à tarde para vir aqui entrar os rapazes. Ok, amanhã à tarde não tem ensaio do coral, mas precisamos voltar à igreja para o seu local normal. Então, se puder vir ajudar, vai ser uma grande bênção. Só isso? Vai ser servido um lanche após o culto. Por favor, sente-se no seu lugar. Não sei muito bem como é que vai ser. Dia 30 de agosto, renovação lá em Votorantim. Glória a Deus. Eu vou. Eu vou também, eu vou também. Glória a Deus. Oi? Convida aí o pessoal, fala aí. Glória a Deus. Então você vai receber um lanche aí no seu lugar, fique na paz. Levante as suas mãos, por favor, vamos orar encerrando. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, obrigado pela Tua palavra, pelos louvores. Senhor, eis-nos aqui, usa nossas vidas, conte conosco. Nós queremos Te adorar, Te servir, Espírito em verdade. Que a bênção do Senhor e a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.